Davi era um homem segundo o coração de Deus e que ele faria toda a vontade de Deus. Ou seja, tudo que Deus determinou, tudo que Deus escreveu para que Davi fizesse, ele fez com sucesso. Então, eu acho admirável essa história e esse testemunho de Deus a respeito de Davi. Que possa ser assim na minha vida e na sua vida também. Que nós possamos fazer toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Ele determinou ao nosso respeito. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Aline Félix e estou aqui mais uma vez para compartilhar aquilo que Deus tem compartilhado com o meu coração. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever e de deixar o seu joinha para cooperar com o meu canal. Hoje é o quinto e último vídeo da série Processos. Nós já falamos em 4 vídeos a respeito de algumas experiências que eu tenho passado, algumas coisas que Deus tem me ensinado nos últimos anos, e eu estou dividindo com vocês para edificação, para consolo e até para orientação de alguém que esteja passando pelo mesmo processo. Hoje nós vamos falar qual é o plano de Deus comigo. Esta é uma questão que muitos não sabem responder, ainda não entenderam ou talvez estão no processo para que chegue a este conhecimento claro. Para mim, falar dos planos de Deus é algo surreal, é algo que está fora do nosso alcance intelectual ou do nosso conhecimento. Assim como a palavra de Deus nos diz, que os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Lá em Isaías 55, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Então, os planos de Deus é algo que a mente humana dificilmente compreende ou alcança de uma forma rápida ou clara. É algo que eu tenho comentado já nos outros vídeos. É um processo, é um caminho longo de preparação e de compreensão dos planos de Deus. Então, eu posso dizer que é um grande privilégio fazer parte, ser chamado e estar envolvido nesta missão de completar aquilo que o Senhor desenhou para mim e desenhou para você. E eu quero deixar também uma palavra que toca bastante ao meu coração a respeito de um personagem bíblico que cumpriu aquilo que Deus determinou para que ele fizesse. E ele cumpriu com honra, cumpriu com determinação e com louvor tudo aquilo que ele fez. É sobre Davi que estou falando e vou ler um versículo onde tem um registro que fala a respeito disso no Novo Testamento. Atos capítulo 13, versículo 22. Está escrito assim: Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade. Então, esta é a palavra que fala a respeito do rei Davi e que Deus falou, né, para nós sabermos a respeito de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus e que ele faria toda a vontade de Deus. Ou seja, tudo que Deus determinou, tudo que Deus escreveu para que Davi fizesse, ele fez com sucesso.
Então, eu acho admirável essa história e esse testemunho de Deus a respeito de Davi. Que possa ser assim na minha vida e na sua vida também. Que nós possamos fazer toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Ele determinou ao nosso respeito. Que você possa ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, de coragem e determinação, que vá cumprir com todos os planos do Senhor para a sua vida. E eu quero dizer que por Jesus vale a pena nós perdermos a nossa vida, perder a nossa vontade para fazer a vontade perfeita dele. Vale a pena a gente renunciar, vale a pena nós renunciarmos a nossa vida, as nossas vontades, para fazer a vontade do nosso Senhor Jesus. A vontade dele é perfeita e é agradável. E não tem como nós contestarmos, mesmo que a gente não entenda, mesmo que nós não consigamos enxergar com toda clareza, ela é perfeita, sempre será perfeita, a vontade de Deus. E que nós possamos trilhar por este caminho, mesmo que seja difícil, mesmo que nós passemos por tantos processos para alcançar este caminho. Muitas das vezes a gente segue um caminho oposto, a gente segue as nossas vontades e nos afastamos do que o Senhor tem para nós. Mas que a partir de hoje o Senhor possa nos direcionar mais uma vez, nos colocar no caminho dele mais uma vez e nos guiar para aquilo que ele já preparou para nós. Que nós possamos abrir os olhos e enxergar, que o nosso coração possa se dobrar à vontade do Senhor, porque ele tem um plano para cada um de nós. É um plano diferente, é um plano especial para cada um, mas todos eles são importantes, porque foram criados, foram planejados pelo Senhor, pelo Criador dos céus e da terra, o nosso único e verdadeiro Deus. O processo, ele pode ser de fogo, ele pode ser dolorido, cansativo, solitário e até confuso. Pode até chegar a ser devastador, mas o resultado será glorioso, será extraordinário quando o Senhor tiver concluído a obra. Então, permaneça firme, com esperança, com convicção e com fé, porque os planos do Senhor, eles são perfeitos e eles acontecem no tempo exato que o Senhor preparou, no tempo que nós estaremos prontos para fazer e para cumprir. O Senhor não vai nos colocar diante de uma obra, de um trabalho que nós não estejamos prontos, estejamos preparados para aquilo. Então tenha paciência, tenha foco e se prepare. Esteja próximo do Senhor para poder ouvir as orientações e as direções que Ele vai trazer com certeza até o seu coração. E o que para nós hoje é só um quebra-cabeça complicado demais, cansativo demais, para Deus é só uma questão de tempo para que tudo venha se encaixar, para que tudo fique perfeito e seja executado, para que tudo seja revelado e desvendado. E então nós vamos poder entender o que era que o Senhor tinha em mente, o que era que o Senhor estava planejando para nós. Então nós diremos: era isso, Senhor? Aleluia! Vamos glorificar ao Senhor quando entendermos e vermos com os nossos próprios olhos o que era que o Senhor estava preparando para as nossas vidas.
o nosso coração vai dar glórias a Deus. Vamos exaltar ao Senhor pelo treinamento que passamos. Com certeza um treinamento de fogo, mas que foi útil, que nos preparou, que nos moldou para estarmos diante dele, fazendo a sua vontade. Eu parei um dia desses para escrever e veio uma frase ao meu coração e eu quero deixar aqui nesse vídeo. A frase diz assim: a nossa mente nunca sonda a mente de Deus. E isso é profundo demais. Nós nunca vamos conseguir sondar os pensamentos e os planos, os propósitos de Deus, a menos que Ele nos revele e que esteja no momento de nós entendermos, de nós estarmos preparados para ouvir do Senhor o que Ele tem. Diante da soberania de Deus, nós não temos o que dizer. As palavras somem, nós ficamos mudos, porque Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro. E nós, com o nosso pequeno conhecimento, nada entendemos, nada compreendemos. Somos totalmente dependentes da revelação, da orientação do Espírito, para poder caminhar neste caminho de treinamento e de preparo. A nós cabe o silêncio, a reverência diante da soberania de Deus. Toda a nossa reverência, mostrando a Ele que nós confiamos em tudo que Ele planejou, em tudo que Ele tem para nós. Então, nesses últimos anos da minha vida, eu tenho me dedicado a me aproximar mais do Senhor, a estar mais sensível, a conseguir ouvir a voz do Senhor, calar todas as outras vozes, que não é fácil. O nosso próprio coração fala muito alto, grita muito alto dentro do nosso peito, falando dos nossos planos, dos nossos sonhos, e muitas das vezes isso nos atrapalha de ouvir o Senhor. Então eu tenho passado esse processo de me calar, de silenciar, de ouvir o que o Senhor tem para mim. Nem sempre tem sido fácil, eu estou aprendendo a ouvi-lo melhor, ainda não está da forma que o meu coração deseja, mas eu estou caminhando para isso, a poder ouvi-lo com mais frequência, com mais clareza, e não só ouvir, mas obedecer, porque o temor no meu coração é este: se eu ouvi-lo, eu vou ter que obedecê-lo. Então, é um esforço grande para reconhecer a voz do Senhor, saber que é Ele, e depois fazer aquilo que Ele quer que seja feito. De nada adianta se nos esforçarmos para ouvi-lo e depois nós não temos coragem para obedecer. Então, que o Senhor, no dia de hoje, fortaleça o nosso coração para a obediência, que o nosso coração se renda, que nós possamos nos derramar e nos entregar verdadeiramente para perder tudo, perder o que for necessário, mas não perder a direção do Senhor, não perder os planos dele para as nossas vidas. Saiba que tudo isso vai exigir de você tempo, dedicação e perseverança. Você vai ter que tirar muito tempo para se dedicar e para perseverar. Um relacionamento com Deus, ele é construído com entrega. Não tem como ter um relacionamento profundo com Deus se você não separar tempo para isso. Leitura da palavra, oração, jejuns, dedicação real, adoração e entrega. É disso que nós precisamos para nos alinhar com a vontade do Senhor.
Eu confesso que eu não tenho todos os detalhes. Eu não sei com clareza todo o plano de Deus para a minha vida. A única certeza que eu tenho é que eu estou fazendo de tudo com toda a sinceridade do meu coração para ouvi-lo e para seguir o que ele deseja. Estou fazendo de tudo para ser guiada pelo Espírito Santo e deixar com que ele me leve aonde é que o Senhor desejou que eu chegasse. E é só isso que eu sei. Ele está me guiando, ele está no controle e o meu coração está em paz com isso. O meu coração já se acalmou e está em paz a respeito deste assunto. Por esses dias, o Espírito Santo colocou uma oração no meu coração e eu quero deixar aqui para vocês esta oração e que o nosso coração possa se inclinar para orar estas palavras, nos entregando e reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus soberano. E diz assim a oração: abre, Senhor, os meus olhos espirituais e fecha os olhos do meu próprio entendimento. Que os meus próprios pensamentos e ideias nada são diante dos teus planos. Que não prevaleça as minhas inclinações pessoais e as minhas intenções contrárias à tua vontade. Nada disso importa. Nada tem tanto valor quanto te ouvir e seguir exatamente as tuas direções e os teus conselhos. Amém? Que o nosso coração possa falar essas palavras com sinceridade ao Senhor e possamos nos entregar para que Ele possa fazer tudo o que Ele planejou. Assim como Ele deu testemunho de Davi, que Davi faria toda a vontade dele. Era como se Deus tivesse dito, sem exceção nenhuma, Davi vai fazer tudo que for a minha vontade. E é admirável, é muito bonito esse testemunho. E a gente sabe que Davi realmente cumpriu. Muitas outras passagens da Bíblia está escrito a respeito da vida de Davi, de tudo que ele fez, de tudo que ele cumpriu e que ele realmente teve uma vida entregue, que ele realmente teve uma vida que foi dedicada a cumprir o que o Senhor queria dele. Então este foi o 5º e último vídeo da série Processos. Que você possa vir aqui no meu canal e procurar pelos outros 4 vídeos que eu estou falando a respeito do processo de Deus nas nossas vidas. Não deixe de acompanhar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e vai te edificar através desses pequenos testemunhos, dessas pequenas palavras de incentivo que eu tenho trago, porque Deus tem compartilhado tudo isso comigo. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um comentário, deixar o like, para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. É uma alegria para mim estar aqui gravando e falando das coisas de Deus, daquilo que Ele tem compartilhado comigo. Estou muito feliz. Deus abençoe muito a sua vida por ter me assistido, abençoe a sua casa. E já que hoje estamos encerrando essa série de 5 vídeos, eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora orar junto com os meus irmãos, Senhor. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo Senhor estar nos sustentando, ó Deus, na tua presença. Obrigado, Senhor, por nos guiar. Obrigado pela sabedoria, pelas direções. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Obrigada, porque o Senhor tem trabalhado, Senhor, nos nossos corações, moldado, Senhor, as nossas vidas. O Senhor tem tirado, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que não é teu, Pai.
Obrigada, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Deus. E que essas palavras, ó Deus, possam, Deus, ter efeito no coração de cada um, Senhor, que ouvir. Que cada um possa se sentir, ó Deus, cheio, revigorado, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que a fé, Senhor, dos meus irmãos e a minha fé possa ser aumentada, Senhor, para que nós possamos seguir firme, ó Deus, neste caminho, na decisão, Senhor, que nós tomamos de cumprir com a Tua vontade. Foi uma escolha, Pai, do nosso coração. Nós escolhemos Te seguir, Senhor, e precisamos que o Senhor segure forte nas nossas mãos. Em todo tempo, Senhor, ajuda, Pai, aquele que está fraquejando, aquele que está machucado, que está cansado. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar agora o Teu filho e a Tua filha. Levanta, Senhor, aquele que está fraco, aquele que está caído, Pai, para que possa estar de pé, Senhor, na batalha. Em nome de Jesus, eu clamo agora, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, que nós possamos exaltar o Teu nome, Pai, e cumprir com a Tua vontade para nós. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor na sua casa, na sua vida, e que você possa, daqui a algum tempo, contar, testemunhar o que você tem vivido para mim e para outras pessoas, que você possa exaltar e ser um instrumento de Deus na terra. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!